Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para uma aula aí, né, da disciplina aí de instalações de vapor de gás, certo? Então a aula de hoje, processamento de gás natural. Continuação, na verdade, que a gente já viu aí nas aulas anteriores, né? Processamento de gás natural. Então, eu vou falar, na última aula eu falei do processamento, falei desse processamento, mas só tinha dois componentes, que eram o metano e o butano. Aí hoje eu trouxe um negócio mais próximo da realidade, né? Nós colocamos aqui 6 componentes, ó. Colocamos o metano, etano, propano, butano, pentano, nitrogênio. Ok? Então nós temos aí 6 componentes. 6 componentes aí hoje no gás natural, né? Então o sistema é um sistema parecido com o da semana passada, né? Se você for ver a aula lá, você vai ver, tem um vaso separador aqui. Então eu tenho o gás natural vindo do poço, né? Ele vem aqui líquido e gás misturado. Aqui tem um vaso separador, e nesse vaso separador, como o próprio nome dele diz, a função dele é separar aqui o líquido do gás. Ele separa por gravidade, certo? Então, por gravidade aqui, o líquido vai cair, o vapor vai subir, não é isso? Existe aqui uma chamada placa defletora, em que o fluido ele vem aqui, ele tem que contornar essa placa. O que acontece? Então, você tem pressão aqui, empurrando esse fluido nessa direção, né? Então, ele vai entrar por aqui e vai sair por essas duas bordas. O gás aqui, ele vem e faz essa curva, e vai para lá. Então as gotas de líquidos, ela tem uma inércia maior que a do gás, então ela tem mais dificuldade de curvar, ela passa direto aqui e cai e vai formando aqui. Aqui também existe um eliminador de névoa, que eu não coloquei aqui, que é um filtro, né? É uma malha, na verdade, em que ele tem alguns poros, aí para esses poros poder evitar também gotículas passar aqui por meio do gás, né? Certo? Então tem líquido saindo pela parte inferior do vaso e o gás, o vapor saindo pela parte superior. O que eu fiz aqui? Eu já fiz uma tabela, né, com todos os dados, coloquei aqui várias informações dessa tabela, né? Vou falar aqui de cada uma delas, certo? E já deixei prontinho para poder adiantar a aula aqui, adiantar a gravação, né? Mas eu vou falar sobre cada uma delas. Eu vou apresentar esse trabalho aqui na mão para vocês entenderem como que é, para facilitar o entendimento de vocês. Mas na verdade isso aqui, ele fica bem feito no Excel, né? No Excel você consegue trabalhar bem. Você vê que eu já fiz uma forma de uma tabela que já sugere você jogar isso numa planilha e trabalhar com isso de forma mais fácil. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês, uns trabalhos para vocês fazerem. Aí vocês vão fazer isso aqui tudo no Excel, tá bom? Vocês vão fazer no Excel e gerar uma memória de cálculo, igual eu já tinha feito no trabalho anterior aí, certo? Nos trabalhos anteriores de vocês aí, ok? Então, veja bem, essa aula aqui é uma aula aí meio que central para a disciplina. Vocês estão acostumados lá, vocês estão acostumados a trabalhar na termodinâmica, vocês aprenderam a trabalhar lá com vapor, não é isso? Com sistema de vapor, e você tinha líquido e tinha vapor de água. Então você tinha dois componentes, certo? Aqui nós temos um negócio meio parecido, a gente tem líquido e tem vapor. Só que em vez de lá só tinha uma substância que era água, né? E duas fases, a gente chama de duas fases. Fase líquido e fase vapor. Aqui a gente tem duas fases, dois estados físicos, né, líquido e vapor, mas a gente tem 6 componentes. Então, o que a gente está pegando que seja estudado na termodinâmica e vamos avançar um pouco mais, certo? Então, quando você trabalhar com instalações de vapor, você lida com uma substância. Você trabalhar com instalações de gás natural ou de GLP também, esse sistema, com GLP também, você lida com mais de uma substância, certo? Então, inclusive essa aula de hoje aqui, ela já vai servir de base aí para a aula de instalações de GLP, ok? Então vamos lá, essa aqui é a base, na verdade, do para você aprender o processamento do gás natural, ok?
Bom, o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar uma coisa chamada equação de estado. O que é a equação de estado? A equação de estado é a equação que relaciona a pressão, volume e temperatura, certo? É uma equação que relaciona essas três variáveis aí, pressão, volume e temperatura. A equação de estado mais conhecida é a PV igual a nRT. Você já viu lá desde o ensino médio, né? Que é a equação do gás ideal, a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Só que para pressões altas, como são essas que tem aqui, inclusive até esqueci de botar a pressão aqui, vou colocar, a equação de gás ideal, ela falha bastante, tá bom? Ela falha e falha feio aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, a temperatura igual a menos 30 graus Celsius e a pressão aqui de 35 bar. Então essa aí é a condição de trabalho, né, que vem do poço. E estou considerando aqui uma vazão máxima de 100 kg por segundo, tá bom? Então a gente tem, como eu falei, a gente vai trabalhar com equações de estado que relacionam pressão, volume e temperatura. Além da equação do gás ideal lá, que é a mais fácil, a gente tem aí equações mais apropriadas para trabalhar com gás real, aquela lá é do gás ideal, né? Tem a equação de Van der Waals, mas essa equação eu nem coloquei o nome aqui, porque essa equação ela é bem antiga e já foi bastante ultrapassada, né? Ela é um pouco melhor que a equação do gás ideal, mas porém ela falha também bastante para grandes pressões. Essas equações aqui, elas são mais usadas, ó, a de Hadley-Cohn, a de Solve-Hadley-Cohn, a de Penn-Robinson. E existem muitas outras equações de estado, né? Existem muitas outras equações aí. Eu não vou falar, não dá para falar em todas, mas eu vou... só para você ter uma ideia aqui, ó, a de Hadley-Cohn, ela foi publicada em 1949. 1949, né? Aqui. A de... Não, desculpa, a de Hadley-Cohn, 1949. A de Solve-Hadley-Cohn, ela foi publicada em 1972. E essa aqui, de Penn-Robinson, foi publicada quase na mesma época aí, né? 1976. Dessas aí, eu tô com esse livro aqui, tá? Pra vocês darem uma olhada, ó. Compressores Alternativos Industriais, Teoria e Prática, do Napoleão. Cadê o nome do autor aqui? Ele não colocou o nome dele na... Napoleão Silva, tá aqui, ó. Napoleão F. Silva. É um livro muito bom. Nessa disciplina de vocês, essa disciplina que vocês estão fazendo aí, a gente usa bastante, a literatura é bem diversa. Não existe um livro, assim, próprio para essa disciplina. A gente usa o Moran Shapiro, o Encropera, que você já conhece também, o livro de Mecânica dos Fluidos. Esses três são os principais usados, tá bom? Transferência de calor, termodinâmica e mecânica dos fluidos. E outras literaturas aí também, né? Então, olha só. Então, eu tenho a equação de estado que relaciona pressão, volume e temperatura. Dessas três equações aqui, a Hadley-Cohn é a mais antiga dessas três e é a menos precisa. Porém, na verdade, ela perde precisão mais quando ela se aproxima do ponto crítico da substância. Tá? Longe do ponto crítico, se não estiver muito perto do ponto crítico, ela dá uma precisão muito boa. E essas duas aqui que vieram depois são melhores. Na verdade, a Solve-Hadley-Cohn, aqui é o nome dos autores, né, que criaram essas equações. Hadley é um camarada, Cohn é outro, o sobrenome de outro cara.
Aí o Solver, ele entrou depois aqui e fez, na verdade, uma modificação nessa equação, uma melhoria na equação. Então ela ficou com esse nome aqui de Solver Hadley-Cohen. Uma melhoria bem significativa. Então, de 1972, e tem essa de Penrobson. Essas equações são bem parecidas e o grau de precisão muito bom. Tá bom? Muito bom esse grau de precisão delas. E existe também o diagrama generalizado. Não sei se vocês estudaram lá em termodinâmica, o diagrama generalizado. Eu vou falar dele aqui também, o diagrama generalizado. E nós vamos falar aqui da lei de Dalton. Nós vamos usar aqui a lei de Dalton das pressões parciais, ok? Para poder fazer essa questão do processamento aí, certo? A equação do gás ideal, ela é o quê? PV igual a NRT. Lembrando aqui o seguinte, quando eu for escrever uma letra eu vou adotar o mesmo costume lá do livro mesma metodologia, né? Simbologia, na verdade, do livro do Moran Shapiro. Quando tiver uma barra em cima, é por quilomol. E quando não tiver uma barra, é por quilograma, ok? As unidades. Então aqui PV igual a nRT, onde esse R aí é a constante universal dos gases. Essa do gás ideal e do gás real. O gás real é PV igual a igual a ZNRP. Onde esse Z aí, vou colocar aqui primeiro, né? R é a constante universal dos gases. Universal dos gases, né? E o Z é chamado de fator de compressibilidade. Fator de compressibilidade. Então o que acontece? Esse fator de compressibilidade, existem várias formas de chegar nele, né? Uma delas é através desse diagrama generalizado. Outra forma é experimental, você fazer a medida mesmo. O diagrama generalizado é uma carta que tem lá no livro do Shapiro, do Moran Shapiro, né? Essa carta aí é a figura 1 do Shapiro. Então esse aqui, ó, eu vou passá-la depois aí, figura 1. Então nós vamos trabalhar com isso aí, tá? Com esses parâmetros aí. Então vamos falar sobre essa tabela aqui. Essa tabela aqui eu tenho o seguinte. Aqui, isso aqui é um dado, ó. Eu tenho o gás que chega aqui no ponto 1, eu tenho essas frações molares aqui. Eu tenho 60% de metano, 17% de etano, 8% de propano, 6% de butano, 3% de pentano e 6% de nitrogênio, ok? O gás natural costuma vir com água também, mas eu não considerei aqui não, né? Depois no Excel aí a gente considera que é mais para passar assim a ideia para vocês como é que faz aí os cálculos, tá? Esse aqui é a temperatura crítica em Kelvin, tem lá no Moran Shapiro, no Van Allen, né? Tem a temperatura crítica das substâncias. A pressão crítica está aqui em bar, é isso? Também tem nos livros de termodinâmica, aí, tanto no Moran Shapiro, quanto no Van Allen, quanto no Seng, ou qualquer livro de termodinâmica bom, você vai achar esses dados aí, né? Pressão crítica, não, desculpa, temperatura crítica, pressão crítica, tá aqui, ó, em bar, ok? Você sabe o que é? Você lembra lá o que é temperatura crítica e pressão crítica? Quando você tem lá um diagrama, aí você tem aqui, por exemplo, o diagrama PV, pode ser PV, pode ser outras PT, né? TS. Você tem aquela curva assim, né? Aí você tem aqui o vapor, você tem aqui líquido, e aqui você tem líquido mais vapor, certo? Se você tiver, por exemplo, uma
uma substância aqui aquecendo, se ela for mudando de... Você pode ter uma linha assim, ó. Então, o que acontece? Aqui é líquido, aqui é vapor, aqui é líquido mais vapor. Nessa linha aqui é vapor saturado, nessa linha aqui é líquido saturado. Esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão, é o ponto crítico, certo? Então aqui você tem aqui, ó, P crítico, nesse ponto aqui, certo? É o ponto crítico. Então é isso aí. Então esses dados aqui de temperatura crítica e ponto crítico é para aquele ponto ali, ok? Nós vamos precisar disso aí. Eu botei aqui a pressão de saturação, tá vendo? Também bar, tá vendo? Também tem lá nas tabelas, as tabelas de propriedade termodinâmica. Então eu botei aqui, por exemplo, por etano é 10,649 bar, por propano 1,67 bar, por butano 0,28 bar, pentano 0,05 bar. A do nitrogênio eu nem coloquei e a do metano também nem coloquei não, porque eles vão estar com certeza na fase gasosa, aí não tem nem dúvida, então não vai precisar aqui. Eu coloquei aqui a massa molecular, então é do metano 16, do etano 30, 44 kg por quilomol do propano. Aqui é fácil você descobrir, né? Aqui a do carbono é 12, por exemplo. Quanto que é a do butano? O carbono é 12, o hidrogênio é 1. Então você tem 4 carbono, 4 vezes 12 dá 48. O hidrogênio é 1 cada um, são 10, então 48 mais 10 dá 58. O valor exato tem umas decimais aqui que eu não considerei não. Pulei direto aí, né? O pentano é 72 kg por quilomol e o nitrogênio 28 kg por quilomol, certo? Bom, então vamos lá. Ainda deixei aqui esse aqui é a fração molar é simbolizado por Y, YI, ok? Y do componente I, na verdade, né? O M aqui é a massa molar. Então isso aqui é o produto, essa coluna aqui é o produto da fração molar multiplicado pela massa molecular, certo? O peso molecular. Essa coluna aqui. Essa aqui é a massa em quilograma de cada um. Eu vou mostrar como que eu cheguei nela. Esse aqui é o número de mol de cada um, tá vendo? Eu tenho o valor total aqui, ó, 100 kg por segundo. E tem a fração molar de cada um. Eu vou mostrar como é que eu cheguei aqui. Aí eu deixei uma coluna aqui ainda para a viscosidade do líquido, a viscosidade do vapor, a massa específica do líquido e a massa específica do vapor, ok? Que a gente vai preencher aí, certo? Então, nós estamos com 18 minutos de aula, né? Estou olhando aqui. Então, beleza então? Então essa matéria aqui é central para a gente saber o nosso conteúdo, essa aula aqui é central, né? Para a gente saber aí a questão do processamento de gás natural e nossa disciplina de instalações de vapor e de gás. O ponto 1 é a entrada, considerando aqui o ponto 2 a saída de líquido, o ponto 3 a saída de vapor, a saída de gás, ok? Aqui eu falei na aula passada, né, tem uma válvula de controle aqui que ela é controlada pelo nível. Esse LC aqui é Level Control, controle de nível. Então o que ele faz? Ele manda um sinal, é um aparelho eletrônico, ou pode ser pneumático, né? Um aparelho aí que ele é um instrumento, onde ele manda um sinal aqui para essa válvula. Se esse nível estiver descendo, estiver diminuindo, ele manda fechar essa válvula um pouco, para sair menos líquido aqui, para o nível não cair tanto, para não correr o risco de sair gás por aqui. Se esse nível estiver subindo, ele manda abrir mais essa válvula, para não correr o risco de sair líquido por aqui, né? Onde só sai gás. Então e esse aqui controla a pressão. Se a pressão estiver aumentando, ele fecha ele abre um pouco essa válvula aqui, se estiver aumentando. Se estiver diminuindo a pressão, ele fecha um pouco aqui para manter a pressão aqui, a pressão que tem que ser mantida. Veja bem,
a gente tem que manter a pressão e a temperatura nesse fluido para a gente ter esse processamento. Esse processamento é termodinâmica purinha. Esse processamento depende da pressão e da temperatura. Você sabe que as propriedades termodinâmicas dos fluidos dependem da pressão e da temperatura. Então, eu tenho que manter por isso que eu botei esse controle todo aqui, o controle de nível, o controle de pressão. Por quê? Porque tem que manter a pressão no vaso. A temperatura ela é mantida por um sistema de refrigeração que tem a montante do vaso. A montante do vaso é um sistema de refrigeração, então esse sistema de refrigeração ele mantém a temperatura aqui, certo? Porque essa vazão aqui, ela também pode oscilar nessa vazão, ela pode oscilar a vazão, pode oscilar os componentes do gás também, pode oscilar, tá bom? Por quê? Porque às vezes você tem vários poços, você quer receber de vários poços, né? Eu já peguei projeto, por exemplo, que tinha cerca de 40 poços chegando. Então você tem 40 poços, você fechou um poço, por exemplo, você pode alterar essas quantidades aqui. Ó. Quando você altera, você pode alterar o nível de líquido aqui, então você tem que ter todo esse controle para não dar pau no sistema, né? Ok? Por exemplo, você tem 40 poços trabalhando, um poço lá fechou, aí mudou, pode mudar a composição aqui. Um poço aumentou a vazão dele, diminuiu a vazão dele. Então você tem esses sistemas aí, um sistema dinâmico, tá? Certo? Então vamos começar aí os nossos cálculos, né? Eu quero saber o seguinte, o que a gente quer saber aí? Esse projeto aqui, esse exercício, eu passei, é meio parecido com aquele que eu passei para vocês lá. Eu quero saber o seguinte aqui, eu quero saber aqui a massa de líquido, achar, né? Vou colocar aqui, ó. Achar. Vou colocar aqui massa de líquido. É letra A, vou colocar aqui letra A. Na verdade, a vazão de líquido, a vazão de gás, quilograma por segundo. Letra B, não, letra C, tranquilo aqui, letra B, calcular perda de carga 1, perda de carga nas linhas 1, 2 e 3, certo? Aí, hoje eu tenho o seguinte dado aqui, o dado é parecido com o que eu botei para vocês no trabalho aí, L1 igual a 100 metros, L2 igual a L3 igual a 50 metros. Aí, eu preciso das velocidades também, foi dada a velocidade. V1 igual a 12 metros por segundo. V2 igual a 2,5 metros por segundo. É de líquido, então a velocidade é menor ali. E V3 igual a 20 metros por segundo. Então tem esses dados aí que eu quero achar. Então veja bem, vamos fazer então esse cálculo aí, certo? Deixa eu bater uma foto aqui para começar a apagar esse quadro. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar então esse exercício? Né? Nós vamos começar o seguinte. Olha só. Então eu tenho aí 6 componentes, certo? Eu já imagino aqui que o metano e o nitrogênio vão ser
gás nessa condição aí, certo? O resto aqui é o seguinte, depende da pressão e temperatura, para você saber se uma substância é líquido ou é gás, uma mistura, depende do seguinte, depende da temperatura, da pressão e da composição. Por exemplo, eu te pergunto o seguinte, a água a 20 graus e 1 atmosfera, ela é líquido ou é vapor, certo? Aí você responde para mim, ela é líquido. Por quê? Porque a água vaporiza, se tiver uma pressão atmosférica, ela vaporiza 100 graus. Isso que vocês aprenderam aí, ok? Mas, porém, não depende só disso não depende só da pressão e da temperatura, depende se você tiver uma mistura de substâncias, depende da quantidade daquele componente que está ali. Por exemplo, se você tiver água a 20 graus e 1 atmosfera, mas você tiver uma mistura de água com ar, ela pode estar na fase vapor, mesmo estando a 20 graus e 1 atmosfera, né? Que é o caso quando você tem o ar úmido, por exemplo, a 20 graus. Ele está 20 graus, 1 atmosfera, porém, você tem ali uma certa quantidade de água, você pode ter uma certa quantidade de água na fase vapor, mesmo nessa temperatura. Isso aí por causa da lei de Dalton, né, das pressões parciais, que é o pivô do nosso trabalho aqui, tá? Essa lei de Dalton aí das pressões parciais. Então é o seguinte, vamos começar então aqui os cálculos. Eu vou deixar a tabela, tá bom? E vou trabalhar aqui em cima. Vou trabalhar aqui em cima, certo? Então vamos lá. Eu tirei a foto, aí eu passo o vídeo e passo as fotos também, para vocês poderem acompanhar isso. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso aqui bem, tá bom? Depois vocês vão aprender a mexer fazer isso aqui vocês vão fazer no Excel depois. Mas na hora de fazer memória de cálculo, você tem que entender o que é, senão não vai conseguir nem fazer no Excel, né? Porque para fazer no Excel você tem que jogar as equações lá, e as equações você vê na memória de cálculo, certo? Na prática, gente, existem programas de computador, existem softwares, né, para se fazer isso aí, né? Só que se eu for jogar num software aqui e fazer, vocês não vão aprender nada, né? Porque o conceito a gente tem que aprender assim, certo? Você pode fazer num software próprio ou pode fazer no Excel, né? Com as equações você joga lá no Excel e achar. Um software, dois softwares na verdade que trabalham no Excel, um chamado HiSys e o outro chamado o outro é de perda de carga, esqueci o nome agora. Mas o HiSys ele mexe com essa parte de mexer com essas quantidades assim bem, né? Você joga lá no sistema as frações e tal, ele calcula bem isso aí. Um problema de software é o seguinte, os softwares para fazer isso aí são caros, certo? E nem sempre a empresa que você trabalha, ou você como prestador de serviço, como engenheiro, às vezes você não tem grana para comprar, ou às vezes não vale a pena, né? Às vezes o seu uso também não compensa, não paga. Essa decisão é uma decisão econômica de comprar um software, não é uma decisão... eu, por exemplo, eu trabalhei em empresas algumas que tinham software para poder mexer e outras que não tinha, né? A outra o patrão disse que não justificava, porque mexia com uma variedade de coisas, né, num escritório de engenharia. Se você fosse comprar software para cada tipo de projeto que vai mexer, aí ele não compensa. Um software desse costuma custar na faixa aí de uns 30, 40, 50 mil dólares, né, de um software desse. Então, não é para qualquer um comprar, né? Se você for um autônomo, por exemplo, um engenheiro autônomo aí, ou tiver um pequeno escritório, você não vai aguentar comprar, vai ficar difícil. E às vezes até uma média empresa, às vezes a empresa não compra. E até uma grande empresa, às vezes depende da necessidade da empresa também, né? Depende com o que ela mexe, se ela mexe muito com isso ou pouco, para poder justificar a compra de um software, né? E
O software pirata também é um problema, porque quando você faz que às vezes você fala assim, ah, mas isso aí a gente consegue piratear aí e tal. Eu como professor não estou aconselhando ninguém a piratear. Eu estou falando dos problemas que dá, né? Eu estou falando para vocês da vida de engenheiro. Se o cara falar assim, ah, eu é caro assim, não aguento pagar, mas eu posso piratear um software desse, é um problema também. Por quê? Porque quando você faz um projeto, você faz a sua memória de cálculo, aí você coloca lá na memória de cálculo, você tem que botar tudo que você usou. Por exemplo, quando você resolve um problema, você coloca as hipóteses que você fez e as considerações. Né? Numa memória de cálculo também, de um trabalho profissional, você coloca lá quais foram as considerações que você fez e o que você usou para você fazer aquele cálculo. Então, se você fez um software igual o RaiCS, você tem que colocar lá que você fez um software, você coloca inclusive a carinha do software lá, né, o print screen, coloca os dados que o software emite, ele emite umas tabelas, você pega aqui, dá um print e coloca também na coisa. E se você coloca isso, o seu cliente tem todo o direito de pedir o certificado da licença. Por quê? Porque também você usa um software, se o cara usar um software pirata aí para fazer um cálculo, que confiança que você tem no software pirata, né? É complicado. Se você tiver um software licenciado direitinho, você tem aí uma confiança nele, você tem um suporte também do fornecedor, certo? Então, você trabalhar com software pirata é meio complicado. Até o Excel mesmo, se você estiver trabalhando numa empresa, até o Excel você tem que ter licença dele para fazer os seus projetos, né? Inclusive o Excel, gente, o Excel é considerado um software de engenharia mesmo, tá? Ele é considerado um software CAI, que é aquele, quando você tem aquela classificação lá, CAI, CAD, CAM, não sei se vocês já aprenderam isso aí. O CAD é desenho assistido por computador, o CAM CAD, CAI, desculpa, CAD, CAI e CAM. O CAD, o AutoCAD, por exemplo, é um CAD, né? Daí que vem o nome AutoCAD. O CAD é design assistido por computador, quer dizer, projeto assistido por computador. O CAM é manufatura assistido por computador. E o CAI é engenharia assistida por computador. O RaiCS é um software CAI, o que é engenharia assistida por computador. O Excel também é considerado um software, tá classificado como CAI também, tá? Ele é classificado como software de engenharia, porque ele tem aí muita coisa. Eu acho que eu passei por vocês já aquela questão do atingir meta, né, do Excel. Não sei se eu passei por essa turma, às vezes eu faço um pouco de confusão, mas se eu não passei, eu passo. Porque com certeza vocês vão precisar para fazer esse trabalho aqui, tá? Eu vou passar. Então vamos lá. Então, nós temos aí o seguinte. Então nós vamos começar aqui o seguinte. Nós vamos começar por essa equação aqui, ó. PV igual ZRT. Né? Então eu tenho PV igual a ZRT, onde o fator de compressibilidade, aí o Z, ele é conseguido no diagrama generalizado. Achar o Z no diagrama generalizado, que está na figura A1, do Moran Shapiro. Tá ok? Moran Shapiro está na figura 1, uma carta. Eu vou, não dá para mostrar tudo aqui no quadro, né? Mas eu faço um esquema no computador mostrando vocês como é que usa essa carta aí, esse diagrama. Então é o seguinte, olha só. Nesse diagrama, eu não sei se vocês já viram em termodinâmica lá, você entra com a temperatura reduzida, pressão reduzida, e você acha então o valor de Z, certo? Então no diagrama você entra temperatura reduzida, colocar assim, ó, entra com... essa equação aqui, ela pode ser escrita, eu vou escrever essa equação de uma outra forma, tá?
essa equação aí, ela pode ser escrita o seguinte: PV barra igual a ZRT. Ou melhor, aqui em cima eu escrevi errado, aqui em cima é ZNRT. Você pode ver que ela está aqui, está correta. PV igual a ZNRT. ZNRT. Onde esse V barra é igual a V sobre N. Isso aqui é chamado de volume molar, que é dado em metro cúbico por quilomol, né? Você tem aqui o V, que é metro cúbico, o N, que é quilomol, e o coisa. Ele é similar ao volume específico lá, que é o volume específico, que é volume dividido por massa e é dado em quilograma em metro cúbico por quilograma, né? Então nós vamos lá. Esse Z, você entra no diagrama. Então você entra no diagrama com você entra lá no diagrama, entra no diagrama com TR e PR. Você entra no diagrama, na verdade você entra com TR, que é igual a T sobre TC, e PR, que é igual a P sobre PC, e acha V, ok? Você entra com a temperatura reduzida, que é a temperatura que você tem dividido pela temperatura crítica do gás. A pressão reduzida, que é a pressão que você tem dividido pela pressão crítica do gás. E aí você acha o volume molar, certo? Então, se você achou isso aqui, você resolveu o seu PVT, que é a equação de estado resolve, né? PVT. Só que aí é o seguinte, nós estamos com uma mistura. Uma coisa é quando você tem lá uma substância pura. Aqui nós temos uma mistura de substâncias, não é isso? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, como é que você acha então? Como é que a gente trabalha com mistura, ok? Eu tenho a temperatura, não é isso? Que a temperatura é menos 30 graus. Tem a temperatura crítica que está na tabela aqui, ó, para cada substância. Tem a pressão lá, que a pressão total que é 35 bar, e tem a pressão crítica para cada um componente aqui, né? Mas nós vamos tratar aqui com mistura. Como é que a gente vai fazer então? Olha só. O primeiro passo aqui é o seguinte. A equação de estado ela é válida para gás. Tudo que você viu aqui, eu estou escrevendo, ó, gás ideal, gás real, não é isso? Líquido é fora a parte, tá bom? Nós vamos começar aqui mexendo com a parte do gás, depois nós vamos pro líquido, depois você vai saber como é que a gente vai chegar no líquido, né? Então, é o seguinte, nós temos aí então a parte do... nós estamos com a mistura, né? Nesses componentes aí, esses três aqui, ó, o metano, o butano e o nitrogênio, eles vão ficar como gás puro. Os outros, eles vão ficar saturados. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu chego nessa conclusão. Não dá para fazer tudo não, porque se eu for fazer tudo aqui, vai embolar o meio de campo todinho, entendeu? Então, para poder não embolar, nós vamos fazendo por par, vamos resolver por parte. Então é o seguinte, primeiro nós vamos assumir aqui que o metano, o etano e o nitrogênio estão na fase gasosa pura, só gás. Os outros estão na condição saturada. Eu vou fazer dessa forma e depois, mais para frente, eu mostro para vocês como que você descobre se um componente está na fase só gás ou se ele está misturado, certo? Se ele está na condição de saturado. Então, eu tenho aqui o seguinte, metano, etano e N2 estão como
vapor superaquecido. Eu vou assumir isso, tá bom? Eu vou assumir. Na verdade, o metano e o nitrogênio eu já sabia logo de cara por causa das pressões parciais dele. Eu nem coloquei a pressão parcial aqui, ó. Tá vendo? Eu sabia logo de cara. Na verdade é o seguinte, a pressão que eu tenho aqui, a pressão que nós temos aqui é de 35 bar, que estava no desenho ali, certo? E a temperatura é menos 30 graus Celsius. A pressão de saturação do metano, ela é maior que 35 bar nessa pressão. Então eu já sei que ele está sob vapor superaquecido. A do nitrogênio também é maior do que 35 bar. Então esses dois aqui eu já sei que está superaquecido. A dos outros 4 componentes, do etano e desses outros aqui, a pressão está abaixo, a pressão de saturação está abaixo da pressão do sistema, certo? Então eles podem estar saturados. Eu fiz a conta, eu descobri que o etano não está saturado, ele está superaquecido. Depois eu vou mostrar para vocês como é que chega nessa conta. Mesmo a pressão dele sendo de 10,6 bar, que está abaixo do 35 bar, mas devido à quantidade de metano que tem aqui e à lei das pressões parciais de Dalton, ele está superaquecido, tá bom? Mas depois eu mostro para vocês. Então, esses três aí, então, o propano, o etano e N2 estão superaquecidos. O que a gente vai fazer então? Olha só. A gente vai tratar esses três gases como sendo como se fosse uma única substância. Igual você tem o ar lá, por exemplo. O ar é uma mistura de substâncias, né? O ar é composto por nitrogênio, oxigênio, 78% nitrogênio, 1% de argônio, que dá o 79%, quase 1%, quase 21% de oxigênio, e depois sobram uns traços assim, lá de CO2, que é bem pouquinho, né? Mas existem muitos cálculos que tratam o ar como se fosse um único gás, não é isso? Então o que nós vamos fazer aqui também é tratar a mistura desses três gases como se fosse um único gás. Vou colocar aqui, ó, tratar a mistura gasosa, tratar a mistura, né? Tratar a mistura de CH4 mais C2H6 mais N2 como um único gás. Como é que a gente faz? Então nós vamos fazer isso aí, com uma mistura de único gás. Dessa forma, a gente tem o seguinte, nós calculamos o Z, ele é, aliás, vou colocar direto aqui, ó. Dessa forma eu tenho o seguinte, a temperatura crítica, ela vai ser a temperatura crítica da mistura, ela vai ser igual o somatório de YI TCI, e a pressão crítica da mistura, ela vai ser o somatório de YI PCI. Esse aí é a equação 11,97. Isso aqui, ó, é a equação 11,97 do Shapiro. Ok? Ok. Então eu posso calcular aí, certo? Eu vou calcular então a temperatura crítica da mistura, vai ser igual YC1 TC, temperatura crítica de C1
mais YC2, temperatura crítica do C2, mais Y. Não, por que eu estou fazendo assim? Na verdade, eu estou considerando só 2 gases, né? 3 gases, aliás. Então, aqui é do N2. É Y, N2, temperatura crítica do N2. Eu tenho isso aí. Como eu tenho esses dados na tabela, olha aqui, eu tenho a fração molar de cada componente, cada um desses componentes, e eu tenho a temperatura crítica de cada um dos componentes, então eu consigo chegar nisso aqui, não é isso? Só para você ver aí, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho temperatura crítica, a mistura é igual